Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o professor Eduardo Souza e hoje nós teremos mais uma aula de Química aqui no seu canal Química com o professor Eduardo Souza. Galera, hoje a gente vai estudar um tema muito importante que é Química Orgânica, tá? Dentro da Química Orgânica nós vamos estudar os fundamentos da nomenclatura dos compostos orgânicos. Bem, se você está no terceiro ano do ensino médio ou se você está se preparando para o vestibular, esse é um tema que vai aparecer de forma muito recorrente em várias provas. Então, você tem que dominar em todos os sentidos a nomenclatura dos compostos orgânicos e você vai ver nessa aula que é algo bem simples e que muitas pessoas têm bastante dificuldade. Então, bora lá. Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que a nomenclatura dos compostos orgânicos é uma nomenclatura sistemática. De forma que, se você souber o nome do composto orgânico, você vai obter informações em relação à sua estrutura. Ou, se você ver a estrutura de um composto orgânico, você vai saber qual que é o nome desse composto. Para que isso ocorra, a nomenclatura dos compostos orgânicos ela é dividida em partes, tá? Basicamente em 3 partes, mas que podem aparecer outras partes desde que você avance um pouco mais nesses estudos, principalmente quando você está vendo compostos ramificados ou outros grupos funcionais que têm nomenclaturas específicas, tá? Professor, mas que partes são essas? Bom, nós temos um prefixo, tá? Prefixo. Temos um infixo, ou afixo, algumas pessoas chamam de afixo, e temos também um sufixo. Ok? Prefixo é o que vem no início do nome, tá? Infixo é o que vai no meio e sufixo é o que vai por último. Cada parte dessa me dá uma informação em relação ao nome do composto orgânico, beleza? Por exemplo, o prefixo vai dizer para você quantos carbonos, tá? Quantos carbonos, então vou colocar aqui, número de carbonos. Quantos carbonos tem na molécula? Beleza? O infixo, ele vai dizer para você o tipo de ligação que está acontecendo naquela cadeia carbônica. Vamos relembrar que o carbono ele faz 4 ligações. Para fazer essas 4 ligações, o carbono ele pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Beleza? Então vamos colocar aqui que o infixo vai me dizer o tipo de ligação. Show? E o sufixo, professor, o que ele vai dizer para a gente? O sufixo ele vai me dizer qual é o grupo funcional ao qual aquele composto faz parte. Professor, eu não sei o que é grupo funcional. Calma, você vai aprender ainda, tá? Então, coloque aí que ele diz o grupo funcional. Entendido aí a nossa introdução? Bom, professor, mas quais são os possíveis prefixos, quais são os possíveis infixos e quais são os possíveis sufixos? Vamos lá. Eu vou listar aqui para vocês agora os principais prefixos, os principais infixos e os principais sufixos. Professor, são só esses aí que você vai mostrar que existem? Não, existem mais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa lista. Primeiro, número de carbonos. Pessoal, um composto orgânico ele pode ter 1 carbono, ele pode ter 2 carbonos, ele pode ter 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos e assim vai, né? Nossa lista vai até o infinito, né? Existem infinitos números, então o composto orgânico pode ter infinitos carbonos. Bem, se o composto orgânico tiver um só carbono, o prefixo que você vai utilizar na palavra é met. Se esse composto orgânico tiver 2 carbonos, o prefixo que você vai utilizar é et. Se ele tiver 3 carbonos, o prefixo que você vai utilizar é prop. Se tiver 4 carbonos, o prefixo é but. Se tiver 5 carbonos, o prefixo é pent. Se tiver 6 carbonos, o prefixo é ex. Professor, se tiver 7, hept. Se tiver 8, oct. Se tiver 9,
non, N-O-N, se tiver 10, dec, se tiver 11, um dec, e por aí vai. São prefixos muito parecidos com os prefixos utilizados na geometria para dar o nome para as formas geométricas. Então, se você tiver um bom domínio de geometria, você vai tirar isso aqui de letra, beleza? Vamos para os infixos. Bom, você sabe, como eu já falei, o carbono pode fazer ligação simples, dupla ou ligação tripla, beleza? Vamos colocar aqui então, tá? O carbono pode fazer ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Se o carbono estiver fazendo ligação simples, o infixo que você utiliza é o infixo an. Se ele estiver fazendo ligação dupla, o infixo é em. Se estiver fazendo ligação tripla, o infixo é in. Ok? Então é an, em, in. Professor, ele pode fazer mais de uma dupla ou mais de uma tripla? Pode. Se ele fizer duas duplas, aí você vai utilizar o prefixo de antes do em. Então vai ficar de, em. Se ele fizer duas triplas, de, in. Se fizer três triplas, então é tri, em. Ok? E aí você vai acabar utilizando prefixos diferentes para a quantidade de ligações duplas ou triplas. Beleza? Mas essa parte aqui muito dificilmente vai passar de 3 ligações duplas ou 3 ligações triplas num composto, tá bom? São em situações muito específicas que você vai ver esse tipo de coisa. E agora vamos para a última parte do nosso nome, que é o grupo funcional. Deixa eu só afastar esse nome grupo funcional um pouquinho para o lado. Show. Grupo funcional. Galera, existem muitos compostos orgânicos. Existe uma infinidade de compostos orgânicos. Dezenas de milhões de compostos orgânicos. Para entender um pouco melhor a química orgânica, né, nós precisamos separar esses compostos orgânicos em categorias. Essas categorias são chamadas de grupos funcionais. E os compostos orgânicos, os grupos funcionais, eles são organizados de acordo com semelhanças químicas, tá bom? Professor, me dê exemplos de grupos funcionais. Hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Álcoois. Álcoois são compostos orgânicos que têm o grupo OH, um oxigênio ligado no hidrogênio, que a gente chama de hidroxila. Aldeídos. Aldeídos também são compostos orgânicos muito comuns, que a gente vê bastante nos nossos estudos. São compostos que têm um carbono ligado com a ligação dupla com o oxigênio e um hidrogênio para o lado. Uma cetona. Cetona, que as pessoas utilizam muito no dia a dia. Você vai ter um carbono, dupla ligação com oxigênio. Esse carbono está ligado a 2 ou mais átomos de carbono, um de cada lado. Certo? Então a gente tem vários grupos funcionais. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Eu acho que são uns 10 grupos funcionais que a gente estuda na química orgânica. Não vou colocar todos aqui, senão a nossa aula vai acabar se estendendo demais. Nosso objetivo aqui é entender os princípios, né, da nomenclatura. Então vamos colocar aqui alguns exemplos de grupos funcionais. Primeiro, hidrocarbonetos. Hidrocarboneto. Outro exemplo muito comum, álcool. Outro exemplo, cetonas. Cetonas. Outro exemplo, aldeído. Deixa eu ver. Acho que esses 4 tá bom para você pegar os princípios, tá? Em outras aulas a gente vai ver mais especificamente a nomenclatura dos grupos funcionais e as nomenclaturas que variam um pouco, tá? Vamos lá. Se for um hidrocarboneto, professor, como que vai ser o sufixo? O sufixo é O. Se for um álcool, o sufixo é ol. Se for uma cetona, o sufixo é ona. Se for um aldeído, o sufixo é ido? Não, o sufixo é al. A galera gosta de enganar a gente, né, esse pessoal lá da química orgânica. Beleza? Então aqui no quadro está resumido os princípios gerais para você fazer a nomenclatura dos compostos orgânicos. Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa entender isso de fato, tá? Como que isso é formado. Então vamos aqui um pouquinho mais para baixo da nossa lousa. Tá? Vamos lá. E aí eu vou desenhar aqui um composto orgânico qualquer, tá? Vamos lá, exemplo bem prático, tá? Bem fácil esse daqui. Primeira coisa, para você dar um nome para um composto orgânico, você tem que visualizar, você tem que
ver, né, quantos carbonos ele tem. Você vai contar quantos carbonos ele tem. E aí você tem que ver quantos carbonos ele tem na cadeia principal. Professor, o que é a cadeia principal? A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que tem todas as ramificações e todos os grupos funcionais. Mas essas nomenclaturas mais difíceis a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Vamos dar um nome primeiro para esse composto aqui que é mais simples. Quantos carbonos esse composto tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, 3 segundos para você lembrar qual que é o prefixo para 4 carbonos. Eu sei que você lembra. Vamos lá. But, esse é o prefixo, muito bem. But. Qual tipo de ligação existente entre os carbonos? Pessoal, quando fala tipo de ligação por infixo, é ligação entre carbonos, tá? O carbono pode acabar fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e ainda assim ter o infixo an, beleza? Então, ligação dupla entre carbonos. Aqui nós só temos ligações simples, olha só. Ligação simples entre os carbonos. Então, o infixo vai ser an. Então, é butan. E qual que é o grupo funcional dessa molécula? Gente, só tem carbono e hidrogênio na molécula. Logo, o nosso grupo funcional é hidrocarboneto, tá bom? Se é hidrocarboneto, termina com O. Então, esse daqui é o butano. Vamos fazer uma molécula bem parecida aqui com o butano, tá? Só que eu vou colocar algumas ligações duplas. Beleza? Vamos lá, vou colocar aqui. Dupla, CH, CH2, CH3. E aí eu vou colocar uma parecida com esse aqui. CH3, assim, CH dupla, CH, CH3. As duas são bem parecidas, ambas têm 4 carbonos. Vamos lá, professor. Vamos dar um nome para essas moléculas. 4 carbonos, prefixo é but, assim como a nossa amiguinha ali que a gente fez o exemplo. Tem ligação dupla, então o infixo é en. E é o hidrocarboneto, então o sufixo é o. Correto isso aqui? Não sei, vamos ver mais pra frente. Vamos ver essa outra aqui. Quantos carbonos ela tem? 4. Prefixo é but. Tem ligação dupla, né? Então o infixo é en. É um hidrocarboneto, então o sufixo é o. Buteno. Peraí, tem alguma coisa de errado. Essas duas moléculas, elas são diferentes e elas não podem ter o mesmo nome, ok? Então, para corrigir esse pequeno equívoco, né, nós precisamos indicar no nome da molécula em que posição está a ligação dupla. E para indicar a posição da ligação dupla, nós temos que contar os carbonos. E nós vamos contar esses carbonos de forma que a ligação dupla tenha a menor numeração possível. Professor, por que isso tem que acontecer? Olha, você tem 2 caminhos para contar os carbonos da molécula. Você pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo? Então, se você errar a forma que você vai contar os carbonos, você vai acabar errando também o nome da molécula. Nesse caso aqui, a gente vai contar da esquerda para a direita, no primeiro caso, porque se eu contar da direita para a esquerda, a minha ligação dupla vai ter uma numeração 3, ao invés de numeração 1. Então, vamos lá. 2, 3, 4. Nessa segunda molécula, não vai fazer diferença, tá? O lugar onde eu colocar, se eu for da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Justamente porque a ligação dupla está no segundo carbono, tá bom? Então vamos aqui da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. E agora vamos colocar o nome aqui direitinho. Pessoal, onde que vai entrar esse número, né? Esse número ele vem logo antes do infixo, ok? Porque é o infixo que indica o tipo de ligação. Então o número vai indicar a posição do tipo de ligação diferenciado na molécula. O nome correto para essa molécula aqui é but. Você vai colocar um tracinho, número 1, e depois eno, but 1 eno. E a outra, adivinha só? But, tracinho, 2, eno, tá? But 2 eno. Vamos fazer só mais um exemplo para entender aqui melhor isso utilizando um outro grupo funcional, tá? Eu vou fazer aqui com um álcool.
Vou colocar aqui 2 álcoois, tá? Da mesma forma, vamos lá. Quantos carbonos tem nesse primeiro composto aqui, ó? Nesse primeiro composto a gente tem 3 carbonos. Então, para 3 carbonos, você volta um pouco o vídeo, olha lá a tabelinha que eu coloquei, o prefixo é prop, tá? Ele só tem ligação simples, então vai acabar sendo propan, e ele é um álcool, tem o grupo OH, acaba sendo um propanol, beleza? Propanol. O de baixo também seria propanol, mas nós também temos que indicar a posição do grupo OH, tá? Do grupo funcional. Essa posição vai seguir o mesmo princípio que eu acabei de falar para vocês. Menor numeração possível, tá? Então você vai contar, nesse primeiro caso, da direita para a esquerda, né? E o nome da molécula vai acabar ficando propan. E aí você vai colocar o número logo antes do sufixo, porque o número indica a posição do grupo funcional que é nomeado pelo sufixo. Então acaba ficando propan 1-ol, tá? Algumas nomenclaturas mais antigas acabam colocando como 1-propanol, tá bom? E esse de baixo? O de baixo vai ser propan tracinho 2-ol. E você lê propan 2-ol. Beleza? Espero ter ajudado você aí nos seus estudos. Espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e me acompanhe para ver mais aulas como essa. Tchau, tchau.